glória a Jesus, aleluia. Damos graças a Deus por de novo virmos à presença do Senhor para exaltar e glorificar o Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso e nós o queremos louvar e o queremos adorar. Glória Amém. Ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar para que esta mensagem seja uma mensagem de glória para o Senhor e de grande bênção para as nossas almas. Amém. Bendito seja o nome do Senhor e para que Deus abençoe o seu servo e o ajude na exposição da sua santa Amém. Palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar perante a tua face, render-te a glória, o louvor e a adoração e a gratidão das nossas vidas. Glória ao teu nome. Obrigado, Senhor, aleluia. Te pedimos que esta mensagem seja uma mensagem abençoadora, aleluia, glória. Porque a tua palavra, ela é uma bênção, Senhor, aleluia. Ó Senhor, abençoa o teu servo, ajuda a expô-la, Senhor, dá-lhe graça e sabedoria do alto. Amém, Senhor, abençoa aqueles que ouvem, Senhor, com temor e tremor nos seus corações. Amém. Senhor Deus, usa, Senhor, esta mensagem, Senhor, para a glória e honra do teu nome, Amém. Que muitas almas, Senhor, possam dar entrada no céu através da tua santa palavra, Amém. Senhor. Pois é a tua palavra que tu envias que faz o trabalho, Senhor. Ó Senhor, tu dizes que ela nunca volta para ti vazia, Senhor. Lord. E nós confiamos, Senhor, em ti e esperamos em ti. Amém. Meu Deus, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no seu lar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com a mensagem do céu. Louvamos o Pai, exaltamos o Filho, e louvamos e adoramos o Espírito Santo do Senhor, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos conforta na jornada da vida e é Ele que nos ensina a Santa Escritura. Portanto, louvamos o Espírito do Senhor, que é magnificente ensinador. Hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, porque vamos ouvir a instrução do céu para os homens da terra. E espero que seja de bênção este assunto, para que todos possamos um dia estar no lar da glória, aqueles que ouvem a mensagem. Portanto, nós queremos falar mais sobre mais uma experiência na vida daqueles que a Deus se chegam. E essa experiência é a conversão. Este é o estudo número 5. E as 7 experiências do caminho da fé. Conforme temos vindo a falar, esta é uma das partes, a conversão e o estudo número 5, como já foi dito. E o nosso texto sagrado, que encabeça este estudo, encontra-se em São Mateus capítulo 18. Vamos ler os primeiros 4 versos todos juntos. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se vos não converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Até aqui a Santa Escritura. Vamos então falar sobre a experiência da conversão. É importante a mensagem que temos ouvido da parte de Jesus Cristo sobre este assunto. Se vos não converterdes, não podeis entrar no reino dos céus. Vamos meditar em 6 aspectos desta mensagem. Nesta meditação estudaremos então em diversos pontos relacionados com a conversão das pessoas. Primeira introdução,
Segundo a pergunta que gerou o comentário, que foi: quem é o maior no reino dos céus? Terceiro, a falta de conversão e o futuro dessa pessoa. Quarto, a conversão é um ato de renúncia a este mundo. Quinto, fazendo as contas da nossa decisão. E sexto, praticando o cristianismo. Como temos vindo a estudar toda a doutrina bíblica referente à salvação, consta pelo menos de 7 experiências ou 7 pontos básicos em que o pecador se chega a Deus, experimenta na sua vida de conversão e de salvação, e nesses estudos são dadas as escrituras suficientes sobre cada experiência. Desta forma, em aceitando e praticando este ensino sagrado, as pessoas ficam diferentes pelas experiências pelas quais vão passando, executando no curso da sua vida, vivendo a única vida que vale a pena viver na Terra. A única vida que vale a pena viver na Terra é a vida de paz com Deus. O facto é que esta vida, caracterizada por estas experiências, são a escola divina aqui na Terra, para desfrutar do céu, na companhia do seu Senhor e Salvador. Assim, a conversão é o nosso terceiro assunto, destes 7 pontos básicos que se compreende o que realmente Deus nos ensina sobre a salvação e como guardar essa salvação e o conhecimento de Deus num coração cheio de graça e no meio de um mundo corrupto e violento. As pessoas podem ser diferentes em passando por estas experiências. E, concluindo as experiências, a pessoa pode dizer com voz bem alta: eu sei que sou salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E sobre isto Paulo disse em 2 Coríntios 4, verso 7, que temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E desde o princípio devemos considerar o que significa esse vaso de barro que Deus quer moldar para o seu serviço. Uma pessoa humilde e submissa ao seu Senhor. Posto isto, vamos ao segundo aspecto. Em segundo lugar, a pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? É uma pergunta um bocado fora de gosto dos discípulos que andavam com o seu Senhor, Deus revelado na carne. Isto nos mostra que os discípulos precisavam ainda de conversão. Quem é o maior no reino dos céus? Esta é a carnal pergunta dos discípulos e a grande resposta de Jesus sobre a nossa entrada nesse reino dos céus. Quem é o maior? Eu creio que Deus permitiu esta pergunta para que o Senhor desse a resposta a todos nós também nestes dias, porque possivelmente haverá muita gente pensando que pode ir para o céu pelos seus próprios meios, querendo pagar com boas obras ou com o seu dinheiro a entrada no lar da glória, e isso é impossível. E para responder a essa pergunta, o Senhor Jesus Cristo deita a mão do menino para dar uma boa ilustração e lição sobre as pessoas que querem alcançar o reino de Deus ou o reino dos céus. Os protagonistas são homens e uma criança, e naturalmente o Senhor Jesus Cristo. Mas o mais importante disto é que esses homens não eram homens vulgares. Já havia algum tempo que eles eram discípulos de Cristo, mas precisavam ainda de serem moldados
no ensino sagrado acerca daquilo que quer dizer um discípulo ou um cristão. E avaliando pela resposta de Jesus, compreendemos que, ainda que eram discípulos, estavam ainda necessitados de passar pela experiência da conversão. Isto é o que nós aprendemos do texto que foi lido. Estavam necessitados de passar ainda passar pela experiência da conversão. Será isto possível? Esta é a razão de Cristo mandar ensinar o Evangelho. Não só pregar, mas ensinar o Evangelho. E depois batizar as pessoas, depois de crerem e serem ensinadas. Louvado seja Deus! Isto porque Jesus disse: se vos não converterdes e vos não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mas então um discípulo que anda com o próprio Deus revelado em carne, que vê os milagres, as maravilhas e etc., ainda precisavam de conversão. Isto significa que a conversão não acontece de um dia para o outro. Deus quer moldar os vasos ao longo do caminho até que saia uma obra perfeita. Louvado seja Deus! Não será tempo de nós pensarmos maduramente neste assunto e neste santo ensino de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que a nossa vida se pode caracterizar como uma criança nas suas ações? Porque o Senhor tomou um menino e pôs ali no meio deles e disse: se vos não converterdes como este menino, se não vos fizerdes meninos como este menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ora bem, nós não estamos falando que um adulto tem que se fazer menino, mas nas suas ações, como um menino sem maldade. Louvado seja Deus! Muitos dos cristãos nestes dias, eu creio que pelo mundo inteiro, precisam de rever a sua vida, se realmente estão ou não convertidos, porque o capítulo 25 de Mateus fala-nos que 5 virgens loucas, e eu creio que representam 50% daqueles que se chamam cristãos, vão ficar fora da porta, tanto na última geração, no arrebatamento, como ao longo da história do cristianismo. Portanto, é necessário ouvir o ensino sagrado de Jesus Cristo para sabermos se estamos atuando na nossa vida como meninos sem malícia e realmente sejamos convertidos. Assim compreendemos nós o que significa este menino no meio dos homens para Cristo ensinar a vida cristã? Sim, o menino significa inocência, humildade e sem qualquer maldade. É isso que significa uma criança que Jesus colocou no meio dos homens com barba na cara, para eles aprenderem a lição do que significa a nossa conversão e do que significa ser um cristão de Cristo e ser um discípulo do Senhor. E Jesus afirmou: portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Louvado seja Deus! Querem saber qual é o maior no reino dos céus? Façamo-nos como crianças sem maldade. A resposta foi dada à pergunta dos discípulos, mas eu pergunto, será que também nós queremos seguir o ensino de Jesus Cristo e sermos caracterizados como meninos sem malícia? Ou não? Está à nossa disposição aceitar ou rejeitar o ensino de Cristo. O facto é que esta mensagem de Cristo revela essa necessidade de conversão, porque é um requisito divino para se entrar no reino dos céus. Sem conversão, não há reino para ninguém. Uma criança não tem maldade nem malícia, não tem o conhecimento do pecado como os adultos, é inocente. Em Marcos 10, 14 e 15,
Jesus completa este ensino de entrada no reino dos céus com outros meninos e disse: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E nós aqui dizemos ponto final a este ensino sagrado. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. O que vamos fazer? Vamos ouvir o ensino sagrado e submetermos-nos a esse ensino de Cristo. Não haja dúvida, ou qualquer dúvida, de que a conversão é uma doutrina fundamental do cristianismo. Mas, infelizmente, uma grande parte dos chamados cristãos tem muita dificuldade em se tornar como meninos. E Jesus disse que de modo nenhum haverá reino dos céus para quem se não tornar como uma criança. A conversão ou converter significa mudar ou transformar a forma de natureza de mau para bom procedimento, como aprendemos nos livros. A nossa natureza adâmica ou de pecado precisa desta operação graciosa de Deus em nós. Precisa ser transformada em natureza divina. E as pessoas, se convertendo, ficam então participantes dessa natureza, como disse o apóstolo Pedro em 2 de Pedro 1, verso 3 e verso 4. Conversão ou converter é mudar radicalmente as nossas atitudes, se assim o permitirmos. E lembre-se disto: se não vos converterdes, como disse Jesus, isso significa que somos nós a tomar essa decisão. Não é Deus que toma a decisão. Sou eu, és tu. Se vos não converterdes, somos nós a tomar essa decisão de nos submetermos ou não ao seu santo ensino. O facto é que Saulo de Tarso passou por esta experiência a caminho de Damasco. O perseguidor foi salvo e transformado porque ouviu a palavra de Cristo e obedeceu. E este é o segredo da nossa conversão. É a obediência e submissão. Naturalmente, os adultos desejam ser tratados como tal, porque é razoável. E não como meninos, mas nós não estamos falando em termos naturais, mas em termos espirituais. E não é pelo facto de nos tornarmos como meninos que vamos perder o nosso prestígio da idade. Mas pelo contrário, vamos fazer impacto no meio da sociedade, por nossas ações e nossas atitudes morais e espirituais. A Escritura diz que não devemos ser meninos no entendimento, mas ser meninos na malícia. E aqui está todo o segredo da história. Não devemos ser meninos no entendimento, mas ser meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Coríntios 14 e verso 20. Esta transformação espiritual é nas atitudes, no caráter, nas palavras, nas ações, no procedimento. Adão e Eva, na desobediência, ficaram sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, verso 22. E desse tempo para cá, todos nós temos que rejeitar o mal e seguir o bem. E nós podemos fazer isso com o ensino e com a correção. Rejeitar o mal e seguir o bem. Com o ensino e com a correção de Deus, se tão somente aceitarmos. E se vos não converterdes, portanto, a ação e a decisão é nossa. Nossa. Deus não obriga ninguém. Louvado seja Deus. O facto é que os nossos patrões vão ganhar com isso, porque não roubamos mais. Não vamos trabalhar apenas 35 horas, por um exemplo, e exigir que nos deem um salário de 40 horas por semana. Porque vamos fazer aquilo que nos
é dado a fazer, ser zelosos do seu interesse e mantemos o posto de trabalho, porque agora somos mais honestos. Mas antigamente o que a gente queria é chegar às 5 da tarde o mais depressa possível, e não importa que fumássemos um maço de cigarros por dia e discutíssemos o futebol com os colegas e perdêssemos tempo, e ao fim do dia, em vez de trabalhar 8 horas, trabalhávamos só 5 ou 6. Até os patrões ganham com a conversão das pessoas, porque são novas criaturas, as coisas velhas passam e eis que tudo se faz de novo. A honestidade passa a ser uma das características daquele povo, daquela alma que se converteu a Deus. Podemos dizer amém? Diga lá amém em sua casa, porque isto é verdade. Com a nossa conversão termina a vida de pecado, de vacilão e de violência, de vícios, de obscenidades, de degradação moral, de roubos, de crimes de toda a ordem. Termina aí. E a sociedade e o governo só ganham com isso. Mas a nossa família ficou diferente por nossas atitudes e conversão também. Até a família ganha com isso. Porque com o exemplo de um, os outros vão começar a dizer: há alguma coisa que se passa com este filho ou com esta filha, com este pai ou com aquela mãe. E nós vamos querer seguir o seu exemplo. Entretanto, eu perguntarei: a nossa conversão é fácil? Eu direi que não. Eu direi que não, porque a conversão é feita pela correção. Deus também corrige, louvado seja Deus, como já foi dito. E eu direi que não é fácil a conversão e que somente com a ajuda de Deus isto pode tomar lugar na nossa vida, porque também eu tenho essa experiência. Converter ou conversão é como a história da eletricidade de alta e de baixa tensão. A alta tensão foi convertida através de um transformador. E neste caso é preciso deixar que a palavra de Deus seja o agente da transformação. E dentro de momentos voltamos. Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que se vos não converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18 e verso 3. Vamos então ao terceiro aspecto. Terceiro lugar, o que acontece ao homem que se não converte a Deus? Alguém pode dizer: o pastor já disse o que diz a palavra de Deus, não há reino para ele. É claro. Precisamos de ser pessoas responsáveis e ouvir o que Deus nos diz na sua palavra. Porque finalmente não somos donos da nossa própria vida. Deus é dono dela. Senão, você tem ouvido naturalmente que há pessoas que morrem quando são meninos, outros jovens, outros adultos. E vão quando às vezes menos esperam. Nós não somos donos da nossa vida. Deus é o dono dela. Está escrito que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27. O que acontecerá então se tivermos que enfrentar o juízo de Deus? Mas aqueles que são cristãos deixam o corpo na terra, mas logo imediatamente estão com Jesus no céu. Muito bem. Mas se não vos converterdes, diz o Senhor, esse juízo virá e será em muita angústia aqui e maior, muito maior, na eternidade. O Salmo 7, verso 11 ao verso 13, diz estas palavras: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Mas eu pensei que Deus era amor somente. Deus é justo, louvado seja Deus. Se o homem não se converter, diz o Senhor, Deus afiará a sua espada,
já tem armado o seu arco e está aparelhado. E esta é a situação para com aquele que volta as costas a Deus e se não quer tornar como menino e quer ser grande no reino de Deus ou dos céus. Ora bem, já tem armado o seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais. Já para essa pessoa que se não converte, já tem armas mortais contra ele e porá em ação as suas setas inflamadas contra os seus perseguidores. No Salmo 50, verso 22 e verso 23 diz também: ouvi isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que vem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. E este livro sagrado ensina-nos a ordenar a nossa vida diante de Deus e diante da sociedade, para sermos um povo diferente. E isso quer dizer que entrou em ação a nossa conversão. Jesus afirmou no nosso texto que sem conversão não há céu para ninguém. Mateus 18, verso 3. E antes do batismo, lembre-se disto, nós precisamos de saber tudo isto. É realmente necessário saber tudo isto antes do batismo? É, porque quando chegamos ao batismo, depois de termos terminado este assunto sobre a doutrina da salvação, você então vai compreender se é realmente uma daquelas pessoas que ainda não é um cristão convicto, não é? Você vai então compreender que é realmente necessário sabermos de antemão quem somos, por onde andamos, etc., para quando chegarmos ao batismo bíblico, sejamos uma pessoas que através do batismo têm um ponto diferente na sua vida. Sabe de onde veio, aonde está e para onde vai. Já sabe no dia do batismo. O batismo não salva ninguém, naturalmente. Quem salva é Jesus Cristo e, da nossa parte, tem que haver aquela vontade de receber a correção divina para sabermos que somos realmente pessoas salvas. Por isso, vamos ao batismo. Louvado seja Deus. Muitas pessoas se carregam de desculpas para se não converterem a Deus, mas isso só lhes traz a condenação. Em Lucas 14, 15 a 24, tem ali uma grande lição de Jesus para os que desprezam o convite de vir à sua casa para ouvir o Evangelho. Um dizia: comprei um campo, importa ir vê-lo. Outro dizia: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Outro dizia: casei e por isso não posso ir. E Jesus disse ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os em entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. De maneira que, nestes dias como no passado, há muitos que se desculpam que não podem ir à casa de Deus ouvir o Evangelho, porque têm outras coisas entre mãos. Ou é o seu negócio, ou é a sua viagem, ou é o seu casamento, ou são os seus amigos, ou é tratar de outra coisa qualquer, da família, e Deus fica para trás. Se eu tiver tempo, depois eu dou-lhe alguma atenção. Mas lá está aquela palavra que diz o Senhor: hoje se pediram a tua alma, nesta noite pediram a tua alma, e o que é que tens em depósito para quem será? Neste dia ou nesta noite a morte pode bater à sua porta. E depois, qual é a desculpa que você vai dar a Deus, uma vez que o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ide por todo o mundo e ensinai todas as nações. Mas nós desprezamos a pregação e desprezamos o ensino. E depois Deus volta-nos também as costas. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que não demos desculpas a Deus. Você pode ouvir pela televisão, pela internet, esta mensagem, como pode ouvir tantos outros pregadores. Isto é apenas um aviso, uma chamada a você, para saber
que é necessário a conversão. E isso encontra-se na casa de oração e em comunhão com os outros irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são as nossas desculpas nestes dias? Se vos não converterdes de modo algum, diga de modo algum, de modo nenhum, ou de modo algum, entrareis no reino dos céus. Se vos não converterdes de modo nenhum, entrareis no reino dos céus. Os avisos de Deus têm sido muitos nas Sagradas Escrituras, chamando o homem à sua conversão, e o resultado, nem com as ameaças de Deus, produziu efeito, mas sim juízo divino no passado, e assim é no presente. No tempo do profeta Jeremias, diziam-lhe abertamente que não obedeceriam à sua palavra, mas sim continuavam servindo a sua idolatria, queimando incenso à Rainha dos Céus. Ainda hoje é assim. Há muito povo na terra que dizem miraculosa Rainha dos Céus, em vez de dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isso se encontra em Jeremias 44, 15 a 27. Este ídolo passou para o cristianismo, e são muitos aqueles que se dizem cristãos que evocam a Maria, Rainha dos Céus, em vez de pedir a Deus e ao seu Filho misericórdia para que perdoe os seus pecados e salve as suas almas. O mundo anda enganado porque quer andar enganado, porque despreza a Sagrada Escritura. Assim, nos versos 28 e 29, o povo de Judá foi para o Egito. Foi quase todo destruído. Aqueles que foram para o Egito foram quase todos destruídos, e ficou como sinal de Deus para ti e para mim. E diziam ao servo de Deus, nós não te obedeceremos a ti. Isto é preciso ter coragem, mas ainda hoje é da mesma forma. Assim diz o verso 28, e isto vos será por sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. E nós, o que é que escolhemos? O servo de Deus diz que vinha mal sobre eles, mas eles antes queriam o mal do que obedecer à palavra de Deus. Infelizmente. Os filhos do sumo sacerdote, Arão, tiveram em pouca conta o fogo do altar quando serviam a Deus. Pensavam que o fogo do altar era igual a outro fogo qualquer. Aquele fogo do altar era um fogo santo. Era o fogo do altar de Deus. Mas para eles, bem, ou tirar fogo do altar, ou tirar fogo dos braseiros da nossa casa, é a mesma coisa, é fogo. Não é. Não é. Mas eles pensavam, e eram filhos do sumo sacerdote, e também eram sacerdotes. Portanto, tiveram em pouca conta o fogo do altar de Deus e colocaram em seus incensários fogo estranho para servir a Deus. Fogo estranho. O que é que aconteceu com a sua ação? Deus os queimou com fogo do céu, mesmo em frente do seu Pai. Levítico 10, verso 1 e verso 2. Ora, com Deus não se pode brincar, nem tampouco com a sua palavra. E lutar contra a palavra, como foi o caso do povo contra Jeremias, eles ficaram quase todos destruídos porque a palavra de Deus prevaleceu. E prevalecerá. Ora, portanto, devemos ouvir o ensino e seguir o ensino. Louvado seja Deus. A maior parte da população do mundo vive desafiando a ira de Deus com suas ações. E estão separados do seu Criador. Como diz a Bíblia, estão mortos em ofensas e pecados, e por não ouvirem e obedecerem à Santa Escritura. Entretanto, em Atos 3, e versos 19, diz: arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. É só dessa forma. Arrependimento e conversão, para nos vermos livres dos pecados.
E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Em Tiago 5, verso 20 diz: saiba, pois, que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se o homem se não converter, entrará em juízo com Deus. E esse juízo traz sofrimento eterno. Sem conversão, não há reino para ninguém. Quarto lugar, a conversão é um ato de renúncia a este mundo. Diga com a sua boca: a conversão é um ato de renúncia a este mundo. E renunciar significa rejeitar, desistir ou abjurar. E neste caso é rejeitar este mundo vil, violento, pecaminoso e enveredar pelo caminho de Deus, que é o caminho da santidade, porque Ele é 3 vezes santo. Tem que haver esta decisão e tem que haver esta conversão. A renúncia à vida de pecado em que o mundo se encontra é um ensino da conversão das pessoas que aceitam a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Com efeito, o Senhor disse em 1 João 2, 15 a 17 estas palavras: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Infelizmente, muitos chamados de cristãos fazem o que o mundo faz e ama esse mundo, mistura-se com ele em vez de se separar. E aqui eu quero chamar a atenção de 1, 2 ou 3 coisas. Há pessoas com o nome de cristão que não discernem e vão a um campo de futebol bater palmas aos seus ídolos e ouvir o praguejamento que ali existe. Jesus não está ali. Estas coisas são do mundo, não devemos tê-las no nosso coração, nem ser participantes delas. Outros vão para os cinemas ver filmes que não deve ver, para não dizer outra coisa, filmes mundanos e de violência, e que até entra na televisão em nossas casas se não tivermos cuidado, se não tivermos cuidado com isso, etc. Mas eles fazem e dizem: isso não tem importância. Pois não. A sua mente fica imbuída daquilo que viu. As imagens ficam na retina dos nossos olhos. Mas o Senhor diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Outros há que se chamam cristãos que vão para o baile agarrados a uma mulher estranha, para um lado e para o outro. Será que Deus está aí? Não, Deus não está aí. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Devemos ter isto em consideração. Precisamos saber o que é de Deus, que não agrada a Deus em nossa vida, e precisamos saber o que é do mundo e que não agrada a Deus. Deixar ou desistir de praticar, separando-nos do mundo para Deus. Porque finalmente o povo de Deus é um povo diferente, porque foi separado. Já desde o passado, o Senhor disse no livro de Levítico: separei-vos para seres meus. É como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, disse Pedro, sede santos, porque Ele é santo. Louvado seja Deus. Quando chegar o tempo, aí falaremos mais ao pormenor sobre esse assunto. A vida de Paulo é um grande exemplo para nós. Quando teve o encontro com Jesus a caminho de Damasco, este homem foi transformado. E o facto é que o que ele tinha ganho, diz ele, reputei-o por perda, renunciou a tudo quanto tinha. Eu estou falando que o ato de conversão é um ato de renúncia a este mundo e àquilo que o mundo tem. E Paulo renunciou a tudo quanto tinha para ganhar uma coisa só, para ganhar a Cristo Jesus. Assim dizem em Filipenses 3, verso 7 e verso 8 estas palavras: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Diga, perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Tudo aquilo que ele era na sua religião e fora dela, ele reputou-o como esterco. Diga esterco. Esterco são coisas podres que não prestam para nada. Tudo aquilo que ele tinha, o que era, o que pensava ser, reputou por perda por uma coisa só: a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor. Louvado seja Deus. Eu sei que todos nós precisamos das coisas materiais para fazer a nossa vida normal. Mas não devemos viver para essas coisas, mas ter um alvo na vida de conhecer e viver Cristo Jesus em nós. Porque começamos uma nova viagem para uma pátria celestial, para a qual nada podemos levar da terra. Porque também está escrito que nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Dentro de momentos voltamos. Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18 e verso 3. Meus amados, nós precisamos realmente da nossa conversão, porque, como está escrito no livro sagrado, encetamos uma viagem para uma pátria celestial. E nessa cidade não entra nada que contamine. O facto é que dizem Colossenses 3, 1 e 2 estas palavras: portanto, se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Diga, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Renunciar é não colocar mais o coração nas coisas deste mundo, esquecer o passado e seguir uma nova vida em Cristo Jesus. Filipenses 3, 14 e 15 diz estas palavras: irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E em 2 Coríntios 4 e versos 8 afirma também: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Somos peregrinos, estamos apenas de passagem após a nossa conversão, e vamos para uma pátria onde tudo é santidade. Portanto, conversão significa renunciar às coisas da terra e buscar as coisas do céu. Acerca da renúncia, Jesus foi muito profundo nas suas palavras, as quais são a verdade, mas que muita gente não deseja ouvir. Assim se expressou o Senhor em Mateus 16 e verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. São 3 passos muito profundos na vida do cristianismo. Estas 3 condições impostas por Jesus são o maior teste da nossa vida. E somente este verso daria um longo estudo, contudo falaremos apenas um pouco. Renunciar-se a si mesmo significa deixar de existir a nossa vontade para nos sujeitarmos à vontade de Deus, nosso Senhor. Renunciar-se a si mesmo é ficar reduzido à condição de servo e às ordens do seu Senhor. E Jesus disse também para os seus servos que depois de terdes feito tudo que vos é mandado, considerai-vos como servos inúteis. Lucas 17 e verso 10. Tão somente isto: renúncia, conversão, reduzirmos-nos a meninos na malícia e adultos no entendimento. Foi isto que aconteceu com Moisés, com Paulo, e tem sido assim com milhões à face da terra ao longo da história do cristianismo cristão. A conversão é isto mesmo, é sermos propriedade de outro Senhor. A conversão é sermos propriedade de outro Senhor. Agora, louvado seja Deus, mas
Só podemos dar valor à salvação quando compreendemos estas coisas. Por isso o Evangelho não deve ser somente pregado, mas ensinado, conforme temos dito. Porque a pregação leva-nos ao arrependimento, mas o ensino leva-nos à obediência. Então, poderemos ser batizados. Amém e amém. Quinto lugar, fazendo as escolhas, ou as contas, melhor dito, da nossa decisão. Fazendo as contas da nossa decisão. Eu uso dizer que as nossas decisões vão determinar o nosso destino. E quando ouvimos o Santo Evangelho, o Evangelho ensina-nos a fazer contas à vida. Se devemos seguir a Cristo ou o mundo que nos rodeia. Escolhei hoje a quem servais, disse o outro servo no passado. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. De um modo geral, são poucas as pessoas que conhecem quanto valem, qual é o seu preço, em relação com a sua vida e com a vida eterna no céu. Por isso precisamos fazer contas e saber que decisão vamos tomar. Você sabe quanto vale. O Senhor disse que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que dará um homem a resgate a sua alma. Já no Velho Testamento diz que o seu resgate é caríssimo e não há maneira de eu poder pagar. De maneira que temos que compreender que uma só alma é o valor da vida de Jesus Cristo. Não há na Terra nada que possa pagar a nossa redenção. Portanto, precisamos de fazer uma boa decisão que vai determinar o nosso destino. Valerá a pena ser-se cristão de Cristo? O que é que tenho eu a ganhar ou a perder? O que é que conta para mim a vida eterna, a salvação e a conversão? Quanto tempo durará a minha vida até que eu tenha de fechar os meus olhos e me encontrar a contas com o inferno eternamente ou com Deus no céu? São decisões que determinam o nosso destino. Em Lucas 14, 25 a 35, Jesus falou sobre a parábola da previdência, ou seja, a qualidade de quem é cauteloso e prudente. Também falou de renúncia. Cristo falou ainda do homem que queria edificar uma torre e que precisava de fazer contas acerca dos gastos para ver se tinha com que acabar essa torre. Falou também do rei que pede conselhos aos seus conselheiros se poderia ir à guerra com 10.000 contra o outro que viesse com 20.000. E por fim Jesus falou acerca do sal, que se ele degenerar só serve para deitar fora. E disse, quem tenha ouvidos para ouvir, ouça. Precisamos de avaliar o que Deus nos ensina e exige daqueles que querem entrar na sua casa. Porque ali, como disse, não entra nada que contamine. Todas as coisas aqui reveladas ensinam-nos a fazer contas às nossas decisões. O facto é que essa previdência significa ser prudente para evitar as dificuldades e o custo de sermos cristãos de Cristo. É um pouco elevado, não ponha qualquer dúvida. E se os pastores no tempo da conversão ocultam isto às pessoas, eles têm uma grave falta. Por isso há virgens loucas e virgens prudentes. Todo o cristão precisa de compreender o elevado custo que Jesus Cristo colocou nesta parábola para sermos seus discípulos. E diz o verso 26 e 27 estas palavras: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é que você disse, pastor? Não foi eu que disse, foi Jesus Cristo que disse. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Estas são as palavras de Cristo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aqui está toda a conversão, com todas as letras. Este aborrecer toda a família não significa colocá-los a eles de parte de forma alguma, mas significa não colocar a família em primeiro lugar do que a Cristo Jesus. É
Conhecemos bem o primeiro e o segundo mandamento que Jesus Cristo falou, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos é mais do que os profetas e a lei, disse Jesus. Em Marcos 12, 30 e 31, amar a Deus e o próximo. Louvado seja o Senhor. Colocar a Deus em primeiro lugar na vida é o preço de ser discípulos de Cristo, e isto, não sendo impossível, deixe-me dizer que também não é fácil. Mas graças a Deus que sempre nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus afirmou em Lucas 14, verso 33, estas palavras: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A conversão é isto mesmo. Converte-se de uma coisa para a outra. Converte-se de um Senhor para ser discípulo de outro. Qualquer, pois, de vós que não renuncia a tudo quanto tem, como fez o apóstolo São Paulo, diz que todas as coisas considerava como esterco para ganhar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor. Portanto, qualquer que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E renunciar a tudo quanto tem não significa dar o que tem e que lhe vai fazer falta à família e depois ter que ser um pedinte. Não. Mas o facto é não colocar o seu coração nas coisas terrestres, mas nas celestes. Se já ressuscitais com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isto é conversão. E foi, como foi dito, renunciar significa rejeitar, desistir ou abjurar. Esquecer-se das coisas da terra, porque agora está numa marcha para o céu, porque está convertido a Deus. Portanto, esquece-se das coisas da terra para conhecer as coisas do céu, porque é para lá que estamos caminhando cada dia que passa na nossa vida. O facto é que, como em Colossenses 3, 1 e 2, já dissemos, se já ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são de cima. Pensamos nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque as coisas que são da terra são materiais e elas ocupam todo o nosso tempo. Mas aquele que é convertido a Deus busca as coisas do céu e deve ocupar o nosso tempo, as coisas do céu. Naturalmente temos de tratar da nossa família, certo? Mas devemos buscar as coisas do céu para sermos seus discípulos. Jesus disse para ajuntarmos tesouros no céu e não na terra. Podemos dizer amém? Mas há muitos ministros ensinando as igrejas a buscarem dinheiro, a buscarem de Deus as coisas da terra, etc, etc, porque também está escrito, etc. Pois também está escrito, buscai em primeiro lugar as coisas de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Também está escrito. Portanto, o Senhor disse, não ajunteis tesouros na terra. E acho que isto que é compreensível. Não vos apegueis às coisas da terra, porque nós não sabemos se amanhã existimos. Não ajunteis tesouros na terra, porque aonde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. Ajuntai tesouros no céu. Com este sagrado ensino, Jesus avisa que realmente, o que realmente devemos fazer é que devemos fazer contas nas nossas decisões. Eu pergunto, vale a pena sermos seguidores de Cristo ou não? Vale a pena a nossa conversão, a nossa sujeição, a nossa obediência ou não? No outro lado da vida há dois lugares eternos. Um é o céu e o outro é o inferno. Para que lugar caminhamos nós? A Sagrada Escritura não deixa lugar para dúvidas. Para nos livrar da condenação do diabo no inferno, Jesus Cristo deu a sua vida pelos pecadores, porque amou os pecadores, mas odeia o pecado, porque por essa causa ele deu a sua vida, morreu, para nos livrar dessa condenação e do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, com este sagrado ensino, eu pergunto se vale a pena ou não esta conversão. O facto é que Jesus afirmou que são poucos os que se salvam e que o seu rebanho é pequeno. Poucos e o seu rebanho é pequeno. Pergunto, pertence você
a esses poucos e a esse pequeno rebanho de Lucas 12:32. É claro que este pequeno rebanho não são apenas meia dúzia de pessoas, são muitos milhões à face da terra. Porque a decisão a tomar sobre a nossa conversão é um preço que poucos desejam pagar. Mateus 7:14 e Lucas 12:32. O preço da nossa obediência são poucos aqueles que desejam pagar, porque começam a entrar por um caminho apertado e por uma porta estreita. Mas os que entram por uma porta larga vão para a condenação. Os que entram pelo caminho e porta estreita, esses vão para a casa do Pai. Se queremos estar no céu com Jesus, precisamos de renunciar ao mundo e ao que o mundo oferece e nos leva ao sofrimento eterno. A conversão faz parte do processo da salvação e faz parte da condição divina. O facto é que Jesus disse: não vos converteres e não vos fizeres como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18 e verso 3. E em Romanos 12 e verso 2, Paulo disse: se não vos conformeis com este mundo, se eu pudesse e tivesse tempo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Não se conforme, mas transforme-se deste mundo, transforme-se num cristão de Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Assim, as contas que fizemos antes da nossa decisão vão determinar essa decisão de sermos ou não pessoas convertidas, e para essa decisão ser um seguidor de Cristo ser então positiva. Ela vai dar os seus frutos aqui na terra e no outro lado da vida. Vamos dizer aos outros aquilo que aconteceu a nós, que este é o caso deste vosso servo, que tem uma vida transformada desde 1967 e dou graças a Deus que estamos a meio de 2015 e até aqui o Senhor me tem ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, devemos fazer contas sobre as nossas decisões. Amar a Deus antes da família, carregar com a nossa cruz, negarmos-nos a nós mesmos, renunciar às coisas terrenas para sermos o sal da terra e luzes do mundo, são coisas básicas, mas eficazes nessa conversão. Sexto lugar, praticando o cristianismo. Somos chamados para servir o Senhor e a obra de Deus tem um vasto campo de trabalho em favor do nosso próximo, e nós somente podemos dar volta à nossa salvação, ou valor, melhor dito, à nossa salvação, quando compreendemos a situação de condenados e agora libertados por nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres, e isso é o que conta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta-nos das coisas da terra e deste pobre mundo de pecado e nos introduz no caminho do lar da glória. E Deus nos trouxe para a sua companhia e nos fez compreender o que significa a conversão, para que possamos estar às ordens de Cristo, para sermos instrumentos da sua graça em favor dos outros. A maior parte do mundo não tem conhecimento desta salvação de Deus e precisa ser alertada. Mas como? E com esta pergunta nós vamos parar aqui de novo e já voltamos outra vez. Precisamos ser alertados, mas como? Dentro de momentos voltamos. Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, verso 3. Eu ia falando que a nossa conversão ensina-nos a ser instrumentos da graça de Deus em favor dos outros. Porque é que fomos convertidos a um propósito de Deus na nossa vida. E ia dizendo que a maior parte do mundo não tem conhecimento desta salvação de Deus e precisa ser alertada. Mas como? Em Isaías 6, verso 5 ao verso 8, tem uma das respostas. Quando compreendemos que fomos salvos e purificados,
quando compreendemos que somos salvos e purificados. Se já somos convertidos, já ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são de cima. Pensemos nas coisas que são de cima. Pensemos em servir ao Senhor em favor do nosso próximo, ser instrumentos de Deus para que os outros conheçam aquele que fez o trabalho em nossas vidas, em nossos corações. E em Isaías 6, verso 5 ao verso 8, o profeta disse: ai de mim que vou perecendo. Pois ele teve uma visão da santidade do Senhor. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podemos nós dizer também o mesmo: envia-me a mim? Somos nós instrumentos da graça de Deus, convertidos em favor do nosso próximo, para que uma só alma, que vale mais do que o mundo inteiro, seja tirada às garras do diabo? Para isso precisamos estar purificados. E neste tempo presente não é com uma brasa do altar, mas é com o sangue do Cordeiro de Deus que foi imolado sobre o altar, lá no Gólgota, em seu e em meu favor. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus disse em Mateus 20, verso 1 ao verso 8, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo encontrado vários trabalhadores durante todo o dia, finalmente ainda encontrou alguns na última hora do dia. Ainda encontrou alguns homens e lhe disse: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E disse Jesus também em Mateus 9, 37 e 38, a seara é realmente grande e poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que me mande mais ceifeiros para a sua seara. E somente depois da conversão é que nós podemos compreender que podemos estar preparados para ir para a seara, como esse vosso servo, e como tantos milhões de servos e servas à face da terra, que têm colocado Deus em primeiro lugar, e esperando na misericórdia do Senhor para servir a Deus em favor das almas que Satanás tem no seu aprisco para as levar para o inferno. E a nossa missão é pregar que Cristo Jesus é o Salvador do mundo, que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo, que Cristo Jesus nos perdoa os pecados no seu sacrifício e que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus! Somos convertidos para servir ao Senhor que nos chamou, para dar aos outros aquilo que lhe pertence e, por agora, até ao arrebatamento. Não são os anjos que pregam ainda que eles gostariam de fazê-lo. Não são os anjos que pregam o Evangelho, mas são homens e mulheres que Deus capacita quando tomam a decisão de se converter ao Senhor. Portanto, somos convertidos para servir o Senhor que nos chamou para dar aos outros o que lhe pertence. A alta tensão da nossa vida foi convertida em baixa tensão para sermos seus servos. E há sempre algo para fazer na obra de Deus. E Jesus afirmou estas palavras: se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 12, verso 26. Pergunto, queremos nós essa honra? Entretanto, o cumprimento do segundo mandamento também não é fácil executar. Amar o próximo como a nós mesmos. As palavras realmente estão escritas, mas essa prática tem levado muitos servos de Deus à morte por amor do seu próximo. Ainda hoje, nas terras islâmicas, comunistas e hindus, muitos são os que morrem por dar testemunho da Santa Escritura,
do autor dela e do seu autor que morreu para nos salvar e ressuscitou para nos justificar. Louvado seja Deus. Eu sei que Deus distribui a cada um para o que for útil. E também que nem todos nós recebemos 5 talentos. Mas devemos ter o cuidado de não esconder o talento que Deus nos distribuiu, porque isso traz-nos condenação eterna. Terei o talento e dai ao que tem 10 talentos. Em Tiago 5, 19 e 20 diz ainda: irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E aqui nós vamos parar um bocadinho acerca daquela célebre doutrina que dizem uma vez salvo, salvo para sempre. Isto não cabe neste livro sagrado. Não só por esta escritura, mas por aquela que de Pedro também muitas vezes falamos, que são pessoas que vão como o cão que volta ao seu próprio vômito e como a porca lavada ao espejador da lama. Mas tomem atenção nisto. Irmãos, se algum dia entre vós se tem desviado da verdade, o que é que isso significa? Sabe quem é a verdade? A verdade é Cristo. Se alguém se tem desviado da verdade, da salvação, e alguém o converter, então a pessoa pode perder a sua salvação e ser reconvertido. E alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quererá você entrar no caminho da conversão e ser um exemplo para que possa servir a Deus em favor do próximo e tirá-los às garras do diabo? E vamos finalizar com um exemplo da igreja de Salónica nestas palavras: como servir a Deus. Fomos convertidos para servir a Deus. E todos nós temos algum talento que o Senhor nos concede. E a igreja de Salónica é um exemplo. E vós fostes feitos nossos imitadores, diz Paulo. Que lindo, que maravilha! Não só imitadores de Paulo e dos seus colegas, mas do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedónia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. 1 Tessalonicenses 1, verso 6 ao verso 8. Isto é o fruto da conversão. Isto é o fruto de uma alma salva. É que vai dar aos outros aquilo que recebeu. É o que nós estamos dando. E finalmente, uma alma vale mais que o mundo inteiro, como afirmou Jesus. E o Senhor vai dar a cada um, segundo a sua obra. A prática do cristianismo é dar aos outros o que recebemos de Deus pela nossa conversão e salvação. E por hoje nós temos terminado este assunto da conversão. Espero que a palavra de Deus tenha sido entendida. O Senhor diz: ide e pregai e ide e ensinai todas as nações. E da nossa parte temos dito aquilo que Deus nos tem dado a nós. Será que algum que me ouve precisa de misericórdia, de paz, de perdão, de salvação? Pois Deus espera por si, para fazer de si um discípulo, como menino, mas adulto no entendimento, menino na malícia, para que possa entrar no reino dos céus, porque sem conversão não há reino dos céus para ninguém. Se você está nessa situação e se quer converter ao Senhor, em primeiro lugar, você precisa de crer e de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, feche seus olhinhos e levanta a sua mão direita ao céu e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra, que todos que vêm a este mundo são pecadores destituídos, mortos em ofensas e pecados.
mas que nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, veio ao Calvário dar a sua vida pelos pecadores para os salvar. E eu peço a Deus perdão dos meus pecados. Perdoa este pecador ou esta pecadora. Senhor, meu Deus, eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho que veio a este mundo dar a sua vida por nós, para nos salvar, e que ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai para nos justificar. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. E peço a Deus que escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Senhor, ajuda-me a entrar pelo caminho da conversão. Ajuda-me a ser como um menino na malícia e adulto no entendimento. Peço a Deus em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa salva e perdoada. E agora precisa, para manter a sua salvação, encontrar-se numa igreja local, onde possa ser alimentado da palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe e até ao próximo programa. Se Deus quiser. Amém e amém.